Olá a todos. Hoje estou trazendo aqui uma questão muito interessante sobre funções e que, inclusive, nas últimas aulas nós temos visto com muita constância. E ela caiu recentemente no vestibular da UERJ, que teve esse ano. E eu vou compartilhar com vocês porque é um assunto que também faz parte do edital da SpaceX e pode ser até uma forma aí de vocês estarem também reforçando esse assunto. E se cair na SpaceX uma questão parecida, vocês vão saber resolver. Uma questão que inclusive ajuda até em física, por incrível que pareça. Porque várias equações que a gente aprende na física, elas nada mais são do que a aplicação das ferramentas matemáticas. Então vamos lá. A questão diz o seguinte: observe o plano cartesiano, no qual estão representadas as funções f e g. Então a função f, representada por essa reta azul, e que não é novidade para a gente aqui no canal, né? Porque se é uma reta, é uma função afim, e a gente estudou bastante esse assunto. É uma função decrescente, né? No caso. E a função g aqui é uma reta, que também é uma função afim, porém crescente. E elas têm um ponto aqui de intersecção, que é o ponto P. E o próprio enunciado diz que esse ponto P de intersecção entre os gráficos dessas funções possui a abscissa W. Então, a abscissa é o valor, essa abscissa é o valor correspondente de x, né? Então, nesse ponto aqui onde está a letra W, vai ser um valor numérico que pertence ao eixo x. Então, isso que é a abscissa. É sempre relacionado ao valor de x. E o objetivo dessa questão é justamente achar esse valor. Então, o primeiro passo é a gente começar pelo mais simples, né? Pelo básico, que é definindo quais são essas funções, né? Qual é a função f e qual é a função g. Então aqui a gente vai fazer uma interpretação de cada um desses gráficos separadamente. Vamos começar pelo gráfico da função f. Então vamos lá, começando pela função f. Se é uma reta, nós sabemos que a função vai ser f de x igual a ax mais b. Só que a reta g, essa reta g também é uma função afim. Então, só para diferenciar esse a do a da função g, eu vou chamar esse primeiro a de a1. Só para diferenciar. O b, nós aprendemos nas aulas anteriores, que é justamente esse ponto aqui, onde a reta corta o eixo y, e que é também chamado de coeficiente linear da reta. Então a função já vai ficar assim, ó, vai ficar dessa forma. F de x igual a a1 vezes x mais 15. Agora, se eu encontrar no gráfico
um valor de x que tenha o seu correspondente, eu vou conseguir achar o nosso A1, que é o coeficiente angular da reta. E nós vimos também que, além de ser chamado de coeficiente angular da reta, ele pode ser chamado também de taxa de variação. E uma observação, né? Se a reta f é decrescente, esse A1 vai ter que ser negativo. Então a gente espera um resultado negativo. Então de onde que a gente vai tirar outro ponto que não seja esse que a gente já usou para o B? Tá aqui, ó. Nesse ponto aqui, x vale 5 e o y vale 0. Então, eu vou substituir esse x aqui por 5. Então, ó, vai ficar 5 vezes A1, ou 5A1 mais 15 igual a 0. Por que igual a 0? Porque nesse ponto, repetindo, nesse ponto aqui, o x vale 5 e o correspondente dele no eixo y vale 0, que é esse ponto aqui. Então, continuando, 5A1 vai ser igual a menos 15. Só passei esse 15 positivo para o lado direito. Então, esse 5 que está multiplicando o A1 também muda de lado, porém dividindo. Então, vai ficar menos 15 sobre 5, que dá menos 3. Beleza. Logo, a nossa função f vai ter a seguinte forma: f de x igual a menos 3x mais b. Mais b não, nós já encontramos o valor de b de cara, né? Que é o 15. Então, menos 3x mais 15. Agora a gente guarda essa função aqui e vamos descobrir qual é a função g. Agora vamos descobrir qual é a nossa função g. Só fazer a mesma coisa. G de x igual, vou chamar de A2 para diferenciar do A da função f. Então vai ficar A2. E o B aqui é o mesmo raciocínio. É onde o gráfico corta o eixo y. Então o nosso B da função g vale 1. De cara a gente já sabe que vale 1. Então eu vou colocar aqui A2 mais 1. Agora, pegando um ponto diferente desse, nessa mesma reta G, um ponto já conhecido, que a gente já conheça as duas, tanto a abscissa quanto a ordenada, né? Ou seja, as coordenadas, vai ser esse ponto aqui, ó. Nesse ponto x vale menos 1 e o y vale 0. Opa, aqui faltou o x aqui, ó. A2 vezes x mais 1. Então, se eu sei que quando x vale menos 1, a função vale 0. Então, vai ficar menos 1 vezes A2, vai ficar menos A2 mais 1 igual a 0. Passando o A2 para o lado direito, o menos A2 para o lado direito, vai ficar A2 igual a 1. O que era esperado, um valor positivo, uma vez que a função g é uma reta crescente. Agora a gente só substitui esse 1 no lugar do A2 lá no início.
Então, g de x é igual a x mais 1. Basta colocar x, não precisa escrever 1 vezes x. Então está aqui a nossa função g. Agora, como que nós iremos concluir esse exercício? Nesse ponto P, acontece a interseção dos gráficos, ou seja, nesse ponto P, tanto a função f quanto a função g vai ter o mesmo valor de x, ou seja, a mesma abscissa, e vai ter também a mesma ordenada. Então, se nesse ponto tem as mesmas ordenadas, e as ordenadas a gente analisa aqui no eixo y, então isso significa que a função f vai ser igual à função g. Logo, se f de x é igual a g de x, a gente vai montar a seguinte equação: x mais 1, que é a função g, tem que ser igual a menos 3x mais 15, que é a função f. Passando o menos 3x para o lado esquerdo, vai ficar x mais 3x igual a 15 menos 1. Somando, vamos ter 4x igual a 14. O 4 está multiplicando, muda de lado, dividindo. Então vai ficar 14 sobre 4. Simplifica em cima e embaixo por 2, resultando em 7/2, que é a alternativa C. Então, uma questão bem interessante, não muito difícil. Então, é só seguir esses passos. Provavelmente tem como fazer de outras formas, porque a matemática não é engessada, tem várias maneiras de se resolver um problema. Eu apresentei uma maneira. Agora, quem conseguir resolver de outras formas, ou você aí que está assistindo essa aula e já fez o vestibular, mostra aí nos comentários como que você resolveu essa questão. Se foi desse jeito, se foi de outra forma, uma forma mais simples talvez, ou até às vezes de uma forma um pouco mais complicada, mas que chegou no mesmo resultado. Então compartilhe nos comentários, porque vai ser interessante para outros candidatos. E lembrando que em setembro vai ter outra oportunidade para quem não foi tão bem nessa primeira prova da UERJ. E em setembro também vai ter a prova da SPSEX, né? Que vai cair esse assunto também. E não foi à toa que eu resolvi compartilhar com vocês essa questão aí. Nas próximas aulas eu vou fazer outras revisões, trazer outras questões, explicar outros assuntos. E por hoje o que eu tinha para compartilhar era isso. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe com os amigos, com os colegas, nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E vejo vocês semana que vem. E um abraço a todos.